como profissional da saúde, certamente tem a sua inscrição em um conselho profissional. Se ainda está estudando, você está aí trabalhando para um dia ter o seu número nesse conselho, ou Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem. Aí você pode dizer assim, não, mas eu vou ter um conselho regional. Tá, mas deixa eu te explicar desde já. São autarquias federais, por isso a gente fala em sistema. Por exemplo, falando aqui como enfermeira, sistema COFEN-COREM. Então, na verdade, você não tem ali um COREM ligado ao estado de Minas Gerais. O conselho é regional pelos subscritos, pela região em que ele atua. Tem as subseções, depende do número de profissionais daquela região, daquele estado. Mas ele não é uma entidade estadual, muito menos municipal. É uma autarquia federal e, como tal, essa entidade tem autonomia administrativa, financeira, ela propõe o seu próprio concurso, a sua própria seleção, ela escolhe seus próprios colaboradores. Então, tem uma autonomia em relação ao executivo da União. Então, o presidente da República, por mais poderes que essa figura representativa tem, chefe de governo, chefe de Estado, na mesma pessoa, o presidente da República, ele não tem o poder de mando dentro de um conselho. Por mais que ele tenha ali um dentista que ele ame muito, um enfermeiro, um médico, qualquer profissional da saúde, esse presidente da República não vai conseguir, por exemplo, obrigar esse conselho a perdoar um débito ou muito menos a não sancionar diante de uma infração ético-disciplinar por conta dessa natureza autárquica. Esse é o primeiro ponto importante, natureza jurídica do conselho profissional, autarquia federal. Outro ponto importante, quais seriam as 3 principais funções ou os pilares desses conselhos? Então, ele existe para regular, que seria o quê? Criar normas a partir da lei de exercício profissional, que é sempre específica, que é uma lei federal, que vai dizer do exercício da enfermagem, por exemplo. E aí, esse conselho vai criar normas respeitando as leis federais de exercício de cada profissão. Então, dentro do cômputo daquelas leis federais, os conselhos criam normas. Para quê? Para regular o exercício da profissão. Então, se eu, hipoteticamente, eu sou uma dentista e sou enfermeira, não, tá, gente? Só hipoteticamente. Para eu atuar como enfermeira, eu preciso de um registro no sistema COFEN-COREM. Na odonto, eu teria que ter um segundo registro. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem as 2 formações e tem os 2 registros. Isso é possível. Agora, por que então um único conselho não poderia fiscalizar o exercício dessa pessoa que acumula aí 2 formações? Porque a fiscalização é a partir da regulação. Fiscaliza-se a partir daquelas normas existentes. E um terceiro item, não menos importante, é a função disciplinadora, que aí tem a ver com a questão ético-disciplinar. E para que seria essa função? Que é a que mais me importa nesse momento aqui com vocês. Seria a gente dizer que a profissão da saúde, as profissões da saúde, elas requerem um conhecimento muito específico e uma observância do cuidado muito apurada. Não se pode entregar a uma pessoa leiga o exercício especializado de uma profissão da saúde. Pelo contrário, você vai requerer o quê? Uma formação específica. Então, um técnico de enfermagem tem uma formação específica. Eu, como enfermeira, eu não posso atuar como técnica de enfermagem, ainda que eu queira. Eu não tenho a habilitação, eu não tenho a inscrição no COREM como técnica de enfermagem. Eu não sou técnica de enfermagem. Então, essa função ética ou
essa função disciplinar tem a ver com a boa condução profissional, a boa reputação da profissão e a defesa também do cidadão, do não profissional. Por quê? Vamos supor que eu seja aqui uma pessoa que esteja precisando de um cuidado paliativo, um cuidado domiciliar, e eu procuro uma equipe especializada, uma clínica especializada. Eu posso buscar nos conselhos, eu posso buscar nesses conselhos uma indicação. Ah, o conselho vai te indicar para um paciente? Não, mas eu posso sim ver se aquele profissional de fato é habilitado naquela especialização, se de fato ele tem uma inscrição válida ou ele teve o seu registro cassado, por exemplo, por erros, né? A gente fala muito em erro médico. Eu sou conselheira do Conselho de Enfermagem e a gente vê o quanto nossos colegas ficam muitas vezes vulneráveis diante de erros, né? Ou por falta de um conhecimento maior técnico, ou por desatenção, que muitas vezes acontece, ou por falta de registro. Isso aí é tema para uma aula específica, tá? Como nos proteger de situações disciplinares que vai trazer para nós sempre uma situação aí de constrangimento, de gastos, de dor de cabeça, às vezes até levar esse profissional a ter o seu registro cassado ou a perder um cargo público. Então, o conselho profissional, ele vai trabalhar nessa intenção de ampliar a boa prática da profissão numa sociedade, a levar a sociedade a ter um local também onde averiguar, onde também fazer ali até denúncias, né? A população cada vez mais ela sabe dos seus direitos e cada vez mais ela busca os conselhos para denunciar, para fazer denúncia. E essa denúncia vai representar então uma possibilidade de uma averiguação, vai ter uma averiguação prévia. Isso muitas vezes vai ser transformado em um procedimento ético disciplinar ou, para alguns conselhos, um procedimento disciplinar. Alguns vão falar um processo ético disciplinar. São todos análogos, são todos muito próximos, tá? Com algumas diferenças, porque os conselhos têm autonomia para determinar também o andamento desse procedimento, claro, sempre pautado, sempre. Um procedimento ético precisa seguir os princípios constitucionais de defesa, ampla defesa. O profissional de saúde não pode ser coibido a conduzir-se de forma contrária ao seu próprio interesse. Então, o conselho não vai constranger ninguém. Mas ele vai sim apurar, vai buscar provas, vai coletar essas provas, vai elaborar ali um relatório preliminar com a necessidade, né? Uma vez andando esse procedimento, terá ali uma audiência. O profissional de saúde tem o direito à defesa qualificada e profissional. O profissional de saúde ele pode contratar um advogado, ele não é obrigado a. Claro que eu vou indicar que você, profissional de saúde, que de repente esteja passando aí por uma situação de denúncia no seu conselho, que você busque sim uma defesa qualificada. No PAD, a mesma coisa, busque bem escolher um advogado, uma advogada que tenha esse preparo, que esteja preparado, que conheça o seu trabalho, para que ele tenha os melhores elementos ali e os melhores recursos para fazer a sua defesa. Porque, pessoal, é algo sério. A gente sabe que os conselhos profissionais têm poder de polícia. E o que seria esse poder de polícia? Seria justamente um poder sancionador, um poder de aplicar sanções. Essas sanções vão desde uma sanção mais leve
por exemplo, uma advertência, até uma sanção mais grave, em que o profissional perde definitivamente o direito de exercer sua profissão. Então, de repente, a pessoa estudou ali 5, 6 anos, fez às vezes uma pós de 1 ano e meio, às vezes faz um mestrado de mais 2, faz um doutorado de mais 4, tô indo longe, né? Quer dizer, estudou, muitas vezes passou no concurso público e, infelizmente, nós somos todos vulneráveis, mas especialmente os profissionais de saúde são vulneráveis a erros. Muitas vezes as condições de trabalho implicam numa desatenção, num descuido. Em um outro vídeo eu vou falar sobre a responsabilidade civil e criminal do profissional de saúde, mas não vai ser agora. Mas o que eu quero que nesse momento você entenda que a autarquia federal, conselho profissional, é da administração pública indireta, tem poder de polícia, é sério. Os conselhos que eu conheço também, de fato, buscam cada vez mais ter um formato democrático, ter uma postura de acolhimento, não só com a população, mas também com o profissional, porque, na verdade, os conselhos profissionais não são contrários aos interesses dos profissionais. É errado isso. Algumas pessoas não entendem por que eles são obrigados a contribuir, uma maneira educada de dizer que você é obrigado mesmo. A gente pode também, se vocês tiverem interesse nesse tema, depois a gente pode discorrer sobre ele. O porquê das anuidades e por que você é obrigado a contribuir de forma aí para você ter ativa a sua inscrição profissional. Quer dizer, o conselho ele trabalha a favor de você, a favor da sua categoria. Ele não é um sindicato, é diferente. Ele tem esse poder de polícia. Ele não está pensando, entre aspas, apenas na valorização profissional. Ele pensa também na boa conduta dos seus profissionais. Então, ele cria normas, recapitulando aqui lá do início, ele cria normas, ele fiscaliza o exercício profissional e ele tem também esse poder ou essa função ético-disciplinar de aplicar sanções, se for o caso. Nem todo procedimento ético resulta na aplicação de uma sanção, porque não raras vezes há sim denúncias vazias, ou denúncias às vezes que se mostram muito sérias, mas você com uma boa defesa consegue demonstrar ali que não houve dolo, nem culpa, e nem mesmo o nexo entre a causa e o efeito, quer dizer, você não deu causa àquele problema. Enfim, então por hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, nos marque aí, repasse, replique, para que a gente continue aqui com você.